Olá, amigos. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a história de um homem e de um povo que tem sérias implicações nas nossas vidas hoje. É uma história sobre José e sobre Israel. Fica aí, você vai achar bem interessante. José, filho de Jacó, 11º filho dos 12 que ele teve, quando tinha 17 anos de idade, ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para uma caravana que seguia para o Egito. Ao chegar no Egito, José foi vendido como escravo para a casa de um oficial do exército do Egito, chamado Potifar, e ali ele ficou servindo a Potifar na casa dele. Depois de algum tempo, José foi traído ali dentro da própria casa do Potifar, denunciado pela esposa dele, e foi preso. José ficou preso. Dos 17 anos aos 30 anos, José viveu na condição de escravo no Egito. E quando ele tinha lá os seus 30 anos, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar o significado dele, e chamaram José como um homem que tinha essa capacidade de interpretar sonhos. Então José se apresentou ao faraó, interpretou o sonho dele, e é um sonho já bem conhecido de muitos, a questão que o faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e depois um sonho com 7 vacas magras, em que as magras comiam as vacas gordas e ninguém nem se lembrava mais das vacas gordas. E José interpretou isso como sendo 7 anos de fartura na produção de alimentos no Egito, seguido de 7 anos de extrema escassez e fome em toda a terra. E recomendou ao faraó que fizesse, então, armazenamento dos alimentos no período da produção farta. O faraó, entendendo que aquele homem era um homem que tinha a direção de Deus, a sabedoria de Deus, o constituiu governador sobre o Egito. Então, José ficou ali no Egito como governador sobre toda a região do Egito, sobre todo o estado do Egito. E ele administrou esse período de fartura, armazenando alimentos, e nos 7 anos seguintes de escassez de alimento, ele vendia os alimentos para as pessoas, e com isso ele foi enriquecendo o faraó. Por final, acabou o dinheiro daquele povo, o povo passou a entregar suas próprias terras, e com isso o faraó então conquistou grande área de terra e propriedade com grande poder sobre todo o Egito, que a gente conhece. Bem, então faça as contas. Primeiro, José ficou 13 anos, dos 17 aos 30 anos, na condição de escravo no Egito. Depois, ele ficou mais 14 anos na condição de governador, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Nesses 7 anos de vacas magras, com escassez de alimento na região, o povo de toda a região ia ao Egito comprar alimento, inclusive os pais de José, no caso Jacó e seus filhos e seus familiares. Nessa ocasião, a família de José, os descendentes de Jacó, a tribo de Jacó, era constituída de 70 pessoas, apenas 70 pessoas. E eles foram ao Egito comprar mantimentos. Por fim, ao se dar a conhecer aos irmãos, José trouxe a sua família para dentro do Egito. Pense, Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó que daria toda a terra de Canaã em herança para Israel. No caso, é o nome dado a Jacó, quando ele teve encontro com o Senhor no Val do Jaboque. Então aquela terra toda que eles peregrinavam estava prometida em herança, mas eles eram apenas 70 pessoas. Naquela região viviam vários povos, heteus, heveus, girgazeus, filisteus, sírios e várias outras pessoas moravam naquela região. Imagina se 70 pessoas poderiam tomar posse daquela terra. Obviamente que não, eles seriam atacados, mortos, destruídos e fim da história. Então o que Deus fez? No período da fome, ele providenciou que José, como governador, abrigasse toda a sua família lá no Egito. E lá no Egito eles foram colocados na terra de Gósen, que é a terra mais fértil de todo o Egito, ali na foz do Nilo, onde o povo de Jacó se estabeleceu e ali tinha produção de alimentos, trabalharam e foram se multiplicando. Quando eles saíram do Egito, eles já não eram 70 pessoas, eram em torno de 2 milhões de pessoas. Deixou de ser uma pequena tribo para ser uma nação já com 2 milhões de pessoas. Agora, por que Deus fez isso? Lá dentro do Egito, eles ficaram num ambiente seguro. Enquanto eles estavam em Canaã, estavam sujeitos a ser atacados por aqueles povos e serem simplesmente dizimados. Dentro do Egito, eles estavam protegidos pelo exército mais poderoso da terra naquele momento. Dentro do Egito, eles estavam numa terra fértil que produzisse alimento e eles pudessem ali se casar, ter filhos, se multiplicar e formar uma nação. A certa altura que eles estavam dentro do Egito, os próprios egípcios ficaram preocupados com o crescimento daquele povo, com o fortalecimento deles, e começaram a subjugá-los em escravidão e discriminá-los. Vocês são judeus, vocês são judeus, vocês são judeus, não são egípcios. Com isso, sendo discriminados e rotulados, eles passaram a criar uma coisa que eles não tinham, que é uma identidade nacional.
formou-se então dentro daquela tribo de Jacó que entrou e que se multiplicou, a noção de nação, a perspectiva de povo. E mais do que isso, além deles irem para a terra fértil, estarem protegidos pelo exército mais poderoso da terra, desenvolveram um sentimento de nação. Deus permitiu que eles fossem escravizados. Para quê? Para que eles desejassem ardentemente sair daquele ambiente para a terra prometida. Deus havia prometido a Abraão que daria toda a terra de Canaã em herança para ele e seus descendentes. Mas eles estavam dentro do Egito, acomodados em uma terra fértil. Então Deus colocou ali uma condição desagradável para eles de escravidão. E assim eles desejaram ardentemente sair dali e voltar e ir para a terra prometida. Mas vocês pensem, até que isso se desse, e isso se deu quando Deus chamou Moisés para livrar o povo do cativeiro egípcio, até que isso se desse, se passaram 13 anos de José no cativeiro, se passaram mais 14 anos de José como governador e se passou mais 430 anos do povo dentro do Egito. Tudo isso para que Israel fosse constituído nação e então pudesse sair do Egito e tomar posse da promessa que é a terra prometida. E o que isso tem a ver com você e comigo? Tudo a ver. Deus preparou a nação de Israel, a história de Israel, para que por meio de Israel viesse o nosso Redentor Jesus Cristo. E essa nação tinha que ser preservada, e Deus preservou dessa forma. Agora, para chegar nesse ponto de Israel virar uma nação, passou um bom tempo de grandes dificuldades. Quem, na pele de José, pensaria que Deus tinha feito tudo aquilo, ser vendido como escravo, viver como escravo no Egito, ser preso, depois se tornar governador do Egito, só para nos abençoar e para abrir o caminho para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas que nos acontecem, nós não entendemos agora. Eu imagino que José ali no Egito, como escravo, dentro da cadeia, passando grandes dificuldades, o próprio povo de Israel, dentro do Egito como cativeiro, como escravos dos egípcios, eles desejavam muito passar por aquilo, acabar aquele sofrimento, acabar aquela penúria, acabar aquela perseguição. Assim nós também hoje desejamos que as coisas ruins passem, acabem, saiam de nós. Mas nós precisamos ter sempre em mente que acima do nosso querer, acima do nosso sentir, acima do nosso desejar, estão os planos de Deus. Nós não conseguimos enxergar no futuro, mas Deus, Ele é sábio. Ele tem os seus eternos decretos que serão cumpridos inevitavelmente e eles são sempre bons para nós e para a glória dele. Por isso, nós devemos passar por esse momento que estamos passando, que nós consideramos ruim, e a palavra de Deus nos assevera, serão piores. Há dias de perseguição que estão por vir, há dias de escassez, de guerras, de fome, de doenças, previstos para os últimos dias. A Igreja de Cristo precisa estar atenta a isso, para que ela não se canse, para que ela não se escandalize, para que ela persevere nessa luta. E o que a gente deve fazer? Devemos nos recolher, como dentro de um mosteiro, que são nossas igrejas, nossos lares, abandonar a vida da sociedade, abandonar as preocupações com a vida da política do nosso país? Não, absolutamente não. Nós fomos colocados na terra para sermos sal e luz. Pregar o Evangelho dentro de casa, fora de casa. Lutar pelo órfão, pela viúva, pela justiça. Então nós precisamos, sim, nos dedicar aos cuidados nosso pessoal, da nossa família, da nossa igreja e da sociedade, porque isso é amar ao próximo. Então, não se desespere com a situação que está difícil. Confie no Senhor, persevere em comunhão com o Senhor. Lute, trabalhe, corra atrás, viva a vida da sociedade, a vida da política da sociedade. Não deixe que os maus simplesmente dominem tranquilamente, mas exerça o seu direito enquanto você tem capacidade para isso, enquanto a lei permite. Faça tudo dentro da legalidade. Confiado em Deus e persevera. Deus está no controle. As coisas vão acontecer conforme o critério dele e não dos homens. E você, como instrumento de Deus, como servo de Deus, será um instrumento de bênçãos para você mesmo, para sua família e para a sociedade. Ok? Fiquem com Deus. Tenham a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue com a gente, siga-nos. Vamos para frente. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Tchau, tchau.